Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que nós vamos fazer um review do iPhone... Qual que é o número desse aqui? 15 Pro Max. Você não ia comprar o Pro? Mas esse é o Pro e é Max. 15 Pro Max. Do Emerson. É o seguinte, eu queria saber mais sobre esse iPhone aqui, porque tem várias coisas interessantes nele, incluindo pra vídeo, que é uma coisa que a gente faz. Eu quero testar tudo. E uma das diferenças que ele tem é o fato de que ele tem titânio na borda. Não é bem titânio puro, é uma liga de titânio, mas já deixa ele mais resistente, pelo menos em princípio, e mais leve de fato do que o iPhone 14 Pro. A gente vai ligar ele aqui agora e eu quero testar tudo com vocês, de foto e até as funções novas dele de vídeo, porque ele pode filmar em ProRes em log, que é uma coisa que nenhum outro smartphone faz, até onde eu sei. Mas por fim, Nilce, enquanto ele tá dando o olá pra gente, a gente tem que mencionar a principal diferença. Senhoras e senhores, Finalmente, senhoras e senhores. bem-vindos a 2018, usuários de iPhone! Aqui nós temos o USB-C. Até esse ano o iPhone usava essa porta aqui, que é a Lightning Port. Não é só a porta que ele usava diferente, ele usava também uma velocidade de transferência de USB 2.0, que é muito lento, mas graças ao poder de lei da União Europeia, a Apple foi obrigada a usar o USB-C. Então ele tá aqui pra vocês, agora a gente começa os nossos testes. Se cair, você vai ficar triste? Vai. Aparentemente sim. Vamos lá, galera. Eu tive tempo para testar o iPhone 15 Pro Max. Aqui vão as minhas observações sobre ele, começando pela câmera. Ele tem 3 câmeras na parte de trás, uma grande angular de 48 megapixels e 24 milímetros de distância focal, uma ultra grande angular com uma distância focal de 13 milímetros e uma telefoto com distância de 120. Distância focal, gente, é a medida do ângulo em que a câmera tá filmando. Quanto menor, mais a câmera pega. Então ela vai de 13 para 24 para 120. A grande novidade é a câmera telefoto, porque ela representa um zoom de 5 vezes em relação ao da câmera principal. Ela faz isso usando um prisma que permite que o sensor fique mais longe da lente. Então, para cobrir o espaço entre o zoom de 1x e o zoom de 5x, que é quando ele transfere para a câmera telefoto, ele vai fechando no sensor da câmera principal, usando cada vez menos dele. Dá até para você ver o momento em que ele troca de uma câmera para outra. Ele dá um salto, mas por conta do crop ser tão grande no sensor principal, a diferença na qualidade das fotos também é. Olha essas duas fotos que eu tirei, uma com zoom de 4.9x, que é a última distância focal em que ele usa a câmera principal com crop, e uma com zoom de 5x, que é usando a câmera telefoto. A diferença é muito grande, a qualidade da câmera telefoto nesse nível de zoom é muito maior. Não que outros smartphones não façam isso, de cropar no sensor principal para poder cobrir uma distância de zoom, mas eu não sei de nenhum que faz tanto quanto o iPhone, pelo menos não da câmera principal para a câmera telefoto. Essa câmera com zoom de 5x é exclusiva do iPhone Pro Max. O iPhone Pro sem ser o Max tem a mesma câmera de 3x do ano passado, então o iPhone 15 Pro Max pode ter essa questão. Por ter aberto mão da câmera 3x em favor de uma 5x, quando você chega em determinadas distâncias focais, você tem um comprometimento maior da qualidade da imagem. Eu particularmente prefiro a câmera 5x do iPhone 15 Pro Max, porque dá pra você filmar mais de longe, o que é algo muito bom pra vídeo, do qual eu vou falar já já. Antes tem um fato interessante, é que o iPhone guarda a informação de profundidade das fotos que você tira. Aí você pode aplicar o fundo borrado do modo retrato em qualquer momento depois de já ter tirado a foto. Ele também deixa você escolher qual vai ser a distância focal padrão da câmera principal, 24, 28 ou 35 milímetros. Mas agora vamos falar de vídeo, e é aí que vem o gênio do marketing da Apple. A Apple é aquela empresa que consegue colocar aquela coisa a mais no smartphone na qual ninguém pensou, mas que faz todo mundo falar do iPhone. No iPhone 13, ela estreou a possibilidade de você filmar em ProRes, que é um formato de vídeo que faz arquivos muito grandes, mas que são de mais qualidade e são também uma referência da indústria. É um formato dos profissionais. 99,9% dos usuários de iPhone nunca vão precisar de ProRes. A maior parte deles nem deve saber como ativar o ProRes no iPhone. Mas quem vai usar isso
criadores de conteúdo, pessoas que têm as suas próprias audiências. Eles vão comprar o iPhone, usar o iPhone na produção deles e falar bem do iPhone para as pessoas que estão assistindo o conteúdo que eles produzem. E isso é marketing de graça para a Apple. Mas agora a Apple ataca novamente com ProRes Log no iPhone 15 Pro e no 15 Pro Max. Log, de uma forma bem simplificada, é um tipo de imagem que é gravado em uma curva de contraste e saturação que visa, entre outras coisas, a aumentar o alcance dinâmico da imagem. É basicamente uma imagem sem cor e contraste que permite que você coloque cor e contraste depois, na pós-produção. Porque uma imagem que sai de uma câmera convencional do seu smartphone, ou mesmo dessa aqui, é o que a gente chama de Rec 709, que é uma imagem que já vem com cor e contraste decididos para você. É difícil mudar depois. A câmera basicamente pega toda a informação que o sensor fornece para ela e exclui tudo que ela acha que não precisa para poder formar uma imagem final que você compartilha, assiste, usa para outras coisas. Mas isso não é bom para quem tem que trabalhar com vídeo, porque normalmente você quer ter a liberdade para poder modificar essa imagem. E a imagem em log, por reter mais informação do sensor e não fazer na câmera essas decisões para você de como a coisa tem que parecer, te dá muito mais liberdade de trabalhar a imagem do jeito que você quiser na pós-produção. Com um vídeo em log, quem vai decidir como a imagem vai parecer no final é o produtor de vídeo, não a câmera. E isso é de fato, e sem nenhuma ironia, uma coisa que os profissionais usam. O iPhone está justificando o fato de ser chamado de Pro. Claro que ninguém vai usar isso em uma super produção de Hollywood como a Apple fez parecer na propaganda dela, mas principalmente para produtores menores e em situações em que você não é autorizado a levar uma câmera grande para filmar, esse ProRes com log faz toda a diferença e é uma coisa que não tem paralelo no mundo do smartphone ainda. A imagem em log tem outra vantagem se comparada com a imagem em ProRes normal do smartphone. Você consegue ver que ela não traz aquele aguçamento digital que é característico de imagem de celular. Mas qual diferença isso faz para você que não filma nada profissionalmente? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas aí que tá, isso vai fazer diferença para produtores de conteúdo que vão falar do iPhone para as audiências deles. Exemplo disso, você tá vendo agora, marketing de graça para Apple. Mas eu pude observar alguns poréns nesse ProRes Log do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Não é tudo maravilha. Em primeiro lugar, ele faz arquivos gigantescos. Eu filmei um clipe de 30 segundos em 4K a 30 quadros e ele me deu um arquivo de 2.4 gigabytes. 30 segundos, 2.4 gigabytes. Se você for gravar internamente no seu iPhone, a memória dele vai acabar rapidinho, não tem nem o que dizer. Contanto que a Apple só deixa você filmar em 4K a 60 quadros por segundo se você ligar um SSD externo via USB-C no iPhone. O meu problema é que o formato de ProRes Log da câmera principal do iPhone é ProRes HQ 422, que de fato faz arquivo muito grande, por definição, enquanto os mesmos aparelhos, o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max, são capazes de gravar em ProRes LT, que tem metade do tamanho do HQ sem uma perda perceptível de qualidade. Se o dispositivo tem a capacidade, por que não tem uma opção no aplicativo de câmera, na configuração dele, de mudar do HQ para o LT? Se você quiser gravar em ProRes LT e economizar seu armazenamento, ele pode ser selecionado no aplicativo de câmera da Blackmagic, que também te dá todos os controles manuais de câmera que você não tem no aplicativo padrão da Apple. Esse aplicativo de câmera da Blackmagic é quase que obrigatório para quem filma com iPhone. E a melhor parte é que ele é de graça, sem poréns nenhum, eles só deixam você baixar e usar. Então vai lá baixar, troca o ProRes para LT, me agradece depois. E já que eu falei do SSD externo para gravação, vamos falar da porta USB dele. Finalmente tem USB-C no iPhone, precisou da União Europeia obrigar, mas enfim, ele tá aqui. Ele ainda tem velocidade de USB 2 para os iPhones 15 não Pro, mas ele tem velocidade de USB 3.1 Gen 2 para o iPhone 15 Pro e para o 15 Pro Max. Então de um para o outro você tem um aumento da velocidade de transferência na casa de 20 vezes. É
coisa pra caramba. Mas uma coisa que eu preciso deixar claro é que o cabo que vem na caixa do iPhone 15 Pro e do 15 Pro Max é um cabo com velocidade de USB 2.0. Embora esses smartphones Pro possam funcionar numa velocidade mais alta, você vai precisar comprar um cabo novo. Mas isso não é necessariamente um ponto negativo contra a Apple, até onde eu sei é uma prática até bem comum no mundo dos smartphones. Mas é até meio complicado de entender esse tempo que demorou para a Apple colocar essas velocidades mais altas de transferência no iPhone, porque desde o 13 ele filma em ProRes, que é um arquivo muito grande. Então antes você tinha que transferir arquivos gigantescos com velocidade de USB 2.0. Só para você ter uma ideia da diferença, eu transferi para o PC um arquivo de 3.94 GB, que representam só 47 segundos de vídeo em ProRes 4K a 30 quadros por segundo. Com o cabo USB 2.0, a transferência desse vídeo demorou 1 minuto e 42. Com o AirDrop, demorou 1 minuto e 18. Com o cabo USB 3.1 Gen 2, demorou 24 segundos. Então com USB 2, demorou 1 minuto e 42 para transferir 47 segundos de vídeo em ProRes. Imagina como era para alguém que tinha que transferir, sei lá, 30 minutos de vídeo nessa velocidade. Mas se tem uma coisa que sempre foi excelente com a Apple, são os processadores. Eles são desenvolvidos pela própria Apple e eles são muito rápidos. O A17 Pro, que é o processador do iPhone 15 Pro e do 15 Pro Max, é fabricado numa litografia de 3 nanômetros da TSMC. E a Apple tem um acordo com a TSMC para ela ter acesso exclusivo por um período de tempo a essa litografia mais eficiente de 3 nanômetros. Então, você só vai ver esse nível de eficiência, pelo menos em princípio, nos processadores feitos pela Apple. A TSMC é uma empresa de Taiwan que fabrica os processadores mais avançados para todas essas marcas que você conhece, tipo Nvidia, Qualcomm, a própria Apple, agora até a Intel. Isso porque a maior parte das empresas que desenvolve processadores não fabrica. Elas fazem o desenho e dependem de outra empresa tipo a TSMC para poder transformar aquilo num produto. Mas aqui vão os testes. No Solar Bay do 3D Mark, que mede potência gráfica do aparelho com gráficos com Ray Tracing, o iPhone 15 Pro Max com A17 Pro teve um desempenho muito melhor que o iPhone 14 Pro Max com A16 Bionic. Daí você vê de onde vem a promessa da Apple de jogos com Ray Tracing com aceleração gráfica de hardware. Porém, de forma bem estranha, eu rodei o teste de novo logo depois do primeiro e essa diferença caiu bastante. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada, mas pode ser também que o iPhone tenha diminuído a potência do processador por conta de superaquecimento. É o que a gente chama de thermal throttling, o que me gera um pouco de dúvida da sustentabilidade de jogos com Ray Tracing num dispositivo tão pequeno, com resfriamento passivo e com tanto pouco espaço para poder resfriar o processador. Mas aí a gente precisa ver os jogos com Ray Tracing rodando no iPhone 15 Pro e no 15 Pro Max, e também a gente tem que lembrar que isso daqui é um teste sintético, ele está tentando levar o celular ao máximo, coisa que um jogo provavelmente não vai fazer por questões térmicas. No Wildlife Extreme, também do 3D Mark, que mede potência gráfica sem Ray Tracing, a diferença entre os dois foi grande, mas não foi tão grande. O teste de CPU do Geekbench 6 também trouxe resultados parecidos. O A17 Pro é mais potente que o A16 Bionic, mas a diferença é mais incremental. Para a galera que está perguntando sobre testes em games, eu não ia ter tempo de testar games nele, e também o iPhone meio que carece de algumas ferramentas de benchmark que você tem em sistemas como o PC e também no Android. Porém, eu testei a compatibilidade dele com controles. Infelizmente, o Game Vice Flex, que eu uso com Android, não funciona nele. Eu pensei que funcionaria, já que é um controle USB-C que o Android reconhece como X-Input. Na teoria, o mesmo tipo de controle do Xbox. E o iPhone tem compatibilidade oficial com os controles de Xbox. Mas não é bem assim. Quando a Apple diz que o iPhone tem compatibilidade com controle de Xbox, é com o controle do Xbox, não é tipo com genericão. O controle do PS5 também tem suporte oficial no iPhone, mas eu notei algo muito estranho. Quando você liga o controle nele via USB-C, ele reconhece o controle como uma saída de áudio, já que o controle tem uma entrada de fone de ouvido. E ele manda o áudio dele para o controle em vez de mandar para os alto-falantes do smartphone.
Foi em silêncio por quê? Eu tive o reflexo do usuário de Android que é de mudar a saída de áudio de volta pro alto-falante do aparelho, mas ele não me deu opção. Até onde eu sei, não dá. Outra coisa também é que o switch para silenciar o iPhone na lateral virou um action button, que você pode programar para uma função que você quiser. O menu é até legalzinho, eu programei ele para abrir o app da câmera. As bordas dele também diminuíram consideravelmente em relação ao iPhone 14 Pro, e por tudo que eu pude experimentar até agora, ele parece ser um dispositivo muito bom. Eu acho que é um upgrade quase que necessário para quem trabalha com vídeo profissional, por conta do ProRes Log. Porém, para a maior parte das pessoas, principalmente para quem está no iPhone 13 Pro ou no iPhone 14 Pro e não precisa da velocidade adicional do USB 3.1 Gen 2, e também se um zoom de 5x não vai fazer diferença, eu não sei se ele é um upgrade tão justificável assim. Mas também a minha perspectiva é de usuário de Android. Você aí que usa iPhone provavelmente deve identificar alguma coisa essencial na sua vida que o iPhone 15 Pro faz, e isso pode justificar o seu upgrade mesmo de uma geração para outra. Mas então é isso, galera. Eu tentei trazer aqui as informações que eu julgo relevantes. Espero que você tenha saído desse vídeo sabendo alguma coisa que você não sabia quando você deu play nele. E se você é usuário de iPhone e acha que eu esqueci de falar de alguma coisa que é muito relevante, por favor, deixa aí nos comentários. Não esqueça de largar um joinha. Até a próxima. Tchau.